Para encurtar o tempo de viagem, Luzia optou por uma rota que a levava perto da floresta circundante à vila. À medida que avançava por esse caminho arborizado, começou a perceber alguns sons inquietantes, lembrando gritos que evocavam a imagem de um lobo ou um cão em apuros. Os galhos retorcidos das árvores pareciam sussurrar segredos sombrios enquanto ela caminhava, e o sol lançava sombras misteriosas entre as folhagens. Intrigada e movida por sua natureza curiosa, Luzia decidiu se aproximar com cautela para investigar a origem desses lamentos. Seus passos eram suaves, quase como se ela estivesse tentando não acordar o próprio bosque. O suspense pairava no ar, aumentando a pulsação de seu coração a cada passo. A cada passo que dava, seu coração batia com mais intensidade, antecipando um encontro inesperado. Finalmente, seus olhos se fixaram no que parecia ser a própria temida besta de que tanto se falava na vila. Um pitbull de dimensões notáveis, muito maior do que a maioria dos cães que Luzia havia visto antes. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Há alguns anos, uma senhora adotou um pitbull. Esse ato de generosidade e compaixão foi o início de uma jornada que marcaria profundamente a vida da senhora e daqueles ao seu redor. O pitbull, embora inicialmente temido devido à sua infame reputação como cães de luta, encontrou um lar amoroso e seguro sob os cuidados da senhora. A escolha de adotar um cão de uma raça frequentemente estigmatizada revelou a determinação da senhora em desafiar preconceitos arraigados e fazer a diferença na vida de um animal necessitado. O vizinho ouviu um grito horrível, um vizinho que sempre desconfiou profundamente dos pitbulls devido à sua reputação como cães de luta. As tensões pré-existentes no relacionamento entre o vizinho e a senhora tornaram o grito ainda mais perturbador. No entanto, diante da angústia evidente do animal, a compaixão superou qualquer ressentimento anterior. Ele ouviu um grito angustiado ecoando não muito longe de sua acolhedora casa, e sem hesitar, decidiu correr em direção ao som, impulsionado por seu instinto de ajuda e solidariedade. O vizinho, que costumava manter distância dos pitbulls, agora se encontrava em uma corrida frenética em direção ao desconhecido. Seu coração batia forte, mas a necessidade de ajudar era mais forte. Sua vizinha, uma mulher mais velha de grande coração chamada Luzia, tinha tomado a nobre decisão de oferecer abrigo a um cão vindo das cruéis ruas. Luzia era uma figura admirável em sua comunidade. Seu amor pelos animais e sua compaixão eram conhecidos por todos. Ela acreditava profundamente que todos mereciam uma segunda chance na vida, independente de sua raça ou história. Para surpresa de muitos, este cão acabou sendo aparentemente dócil. Apesar de sua natureza gentil, a transformação do pitbull ao longo de um ano sob os cuidados de Luzia era notável. Ele havia passado de um animal desconfiado e traumatizado para um amigo leal e afetuoso. Isso só reforçava a convicção de Luzia de que o amor e o cuidado podiam superar qualquer estigma. Passou apenas um ano desde que Luzia o adotou, e agora o vizinho se encontrava no meio de um incidente inesperado que o deixou completamente perplexo. A súbita reviravolta dos acontecimentos era desconcertante, e o vizinho mal conseguia processar o que estava testemunhando. Correu rapidamente na direção do barulho, mas o que encontrou desafiou todas as suas expectativas. O que ele viu ao chegar ao local do grito era mais surpreendente do que poderia ter imaginado. O pitbull, o mesmo que havia suscitado suspeitas e apreensões, estava em perigo. Não era de forma alguma o que o vizinho havia antecipado, mas para entender melhor o contexto desta história, é necessário retroceder no tempo e mergulhar no passado deste tranquilo recanto. Antes desse incidente, a pequena comunidade rural tinha suas próprias lendas e mitos, mas um em particular tinha um poderoso domínio sobre a imaginação de seus habitantes. Os eventos que se desenrolaram ocorreram em um pequeno e pitoresco povoado rural. Os dias eram tranquilos e a vida seguia seu curso previsível naquele local, onde todos se conheciam e compartilhavam histórias e sorrisos. Surpreendentemente, nesta comunidade, havia um medo coletivo que unia seus habitantes. O terror infundido por uma criatura que aterrorizava até os homens mais valentes e robustos. Era um medo que havia nascido de rumores e histórias assustadoras compartilhadas ao redor de fogueiras nas noites escuras. No entanto, essa ameaça não se apresentava na forma de um lobo ou urso, mas sim na figura de um imponente cão da raça pitbull que havia se tornado selvagem. Os pitbulls eram considerados animais de grande temor em geral, e neste povoado, ninguém ousava se aventurar perto das densas florestas que supostamente serviam como lar dessa misteriosa e terrível besta. Entretanto,
Como em toda lenda, sempre existe uma exceção, e neste caso, essa exceção tinha o nome de Luzia. Luzia era uma mulher singular, uma daquelas pessoas que não se deixavam intimidar por boatos ou se rendiam ao mundo do medo infundado. Sua coragem a levou a desafiar a crença popular e a não ceder ao mistério que envolvia o pitbull que aterrorizava a cidade. Ela acreditava que todos mereciam uma chance de serem compreendidos e amados, independentemente de sua aparência ou reputação. Luzia sustentava uma profunda convicção contra as atitudes indiferentes das pessoas em relação àqueles que precisavam de ajuda. Certamente você notou como frequentemente ignoramos aqueles que carecem de recursos ou buscam apoio, uma realidade que também se estende ao tratamento de animais, especialmente gatos e cães que vagam desamparados pelas ruas. Sua experiência pessoal de superação e compaixão a motivou a se dedicar a fazer a diferença na vida dos menos afortunados. Luzia havia enfrentado tempos de grande dificuldade em seu passado, mas com dedicação e esforço incansável, superou esses desafios. No entanto, aqueles anos de provações lhe ensinaram uma lição que ela carregaria em seu coração como um lema de vida inquebrantável. Nunca ignorar alguém em situação de necessidade, seja humano ou animal. A experiência de Luzia e sua determinação em desafiar estereótipos se tornaram a base de uma história de superação e compaixão que inspiraria não apenas o vizinho, mas todos aqueles que tivessem a sorte de ouvir sobre sua jornada. Luzia estava convencida de que, se cruzasse com o enigmático pitbull, não seguiria o fluxo daqueles que fugiam apavorados. Em vez disso, agiria de acordo com sua firme crença de que fornecer ajuda era o dever fundamental de todo ser humano, inclusive em relação aos animais desamparados. Um dia, Luzia saiu de casa com a intenção de fazer algumas compras no centro comercial local. Seu objetivo era reunir os ingredientes necessários para preparar uma deliciosa sopa que estava planejando. A lista de compras incluía legumes frescos, carne suculenta e temperos aromáticos que despertavam o apetite só de pensar. Após completar suas compras e ficar satisfeita com sua escolha de ingredientes, ela empreendeu o caminho de volta para casa. Carregando sacolas repletas de produtos frescos e promissoras possibilidades culinárias, Luzia ansiava por chegar ao aconchego de seu lar e dar vida à sua criação gastronômica. Para encurtar o tempo de viagem, Luzia optou por uma rota que a levava perto da floresta circundante à vila. À medida que avançava por esse caminho arborizado, começou a perceber alguns sons inquietantes, lembrando gritos que evocavam a imagem de um lobo ou um cão em apuros. Os galhos retorcidos das árvores pareciam sussurrar segredos sombrios enquanto ela caminhava, e o sol lançava sombras misteriosas entre as folhagens. Intrigada e movida por sua natureza curiosa, Luzia decidiu se aproximar com cautela para investigar a origem desses lamentos. Seus passos eram suaves, quase como se ela estivesse tentando não acordar o próprio bosque. O suspense pairava no ar, aumentando a pulsação de seu coração a cada passo. A cada passo que dava, seu coração batia com mais intensidade, antecipando um encontro inesperado. Finalmente, seus olhos se fixaram no que parecia ser a própria temida besta de que tanto se falava na vila. Um pitbull de dimensões notáveis, muito maior do que a maioria dos cães que Luzia havia visto antes. Seu pelo brilhava à luz filtrada pelas árvores, e seus olhos expressavam uma mistura de fome e resignação. Apesar de sua aparência robusta e musculosa, o animal parecia exausto, e os gritos que emitia ecoavam como uma desesperada fome. Luzia, seguindo seu instinto humanitário e seu lema de ajudar os necessitados, não hesitou em oferecer ao cão a sacola de alimentos que havia acabado de comprar. O cão, com um olhar agradecido nos olhos, aceitou o gesto de Luzia com calma e devoção. Foi nesse momento que Luzia percebeu que esse pitbull era muito mais do que uma simples fera, e que talvez a comunidade tivesse julgado apressadamente esse nobre animal. Cheia de compaixão e determinação, Luzia decidiu levar o cão para sua casa. Mesmo mostrando sinais de fadiga, o cão começou a segui-la de bom grado, estabelecendo um vínculo que mudaria suas vidas para sempre. Quando finalmente chegou em casa, um dos vizinhos observou a cena à distância. No entanto, o temor pela presença do imponente cão o manteve dentro de sua casa. Mesmo de sua posição segura, o vizinho não pôde conter sua preocupação e alertou Luzia. Os pitbulls são animais extremamente perigosos. Foram criados para o combate e têm instintos assassinos. Não deveria considerar a ideia de adotá-lo e tê-lo em sua casa. Apesar das palavras cheias de advertência, Luzia respondeu com gratidão a seu vizinho pelo conselho. No entanto, sua determinação permaneceu inabalável. Ela decidiu permitir que o cão entrasse em sua casa, um gesto que simbolizava seu compromisso com seu lema pessoal de não abandonar nenhum ser necessitado.
Naquele momento, Luzia batizou o Pitbull com o nome de Zeca, um nome que marcaria o início de uma nova fase em suas vidas, repleta de desafios e momentos gratificantes. Rapidamente, a relação entre Zeca e Luzia começou a fortalecer-se e evoluir de maneira positiva. Apesar de sua presença física imponente, o cão mostrou ser um ser repleto de bondade e afeição, desafiando todos os estereótipos prévios associados à sua raça. Luzia estava encantada por essa nova dinâmica que estava se desdobrando entre ela e Zeca, e cada dia trazia novos episódios de conexão e amor entre os dois. Além disso, com o constante cuidado e carinho de Luzia, Zeca começou a recuperar a vitalidade que havia perdido durante seus difíceis dias nas ruas da vila. Aos poucos, Zeca estava se transformando sob os cuidados atentos de Luzia, ganhando peso e vitalidade, e suas marcas de uma vida nas ruas estavam desaparecendo. Luzia, por outro lado, manteve-se firme em sua decisão de acolher Zeca em sua vida, mesmo enfrentando olhares desaprovadores de parte da comunidade. Para ela, não havia dúvidas em sua escolha de oferecer um lar ao nobre Pitbull. Ela acreditava profundamente que todos mereciam uma chance, independentemente de sua raça ou origem, e estava disposta a enfrentar o julgamento alheio por sua decisão. Zeca tornou-se um companheiro leal e constante para Luzia, aliviando a solidão que, por vezes, a envolvia. Embora tivesse 3 filhos, a distância que os separava, vivendo em cidades diferentes, dificultava visitas regulares. No entanto, a presença de Zeca preencheu esse vazio, proporcionando a Luzia uma fonte inestimável de alegria e companhia. As noites tranquilas se tornaram mais agradáveis com a presença de Zeca, e Luzia desfrutava de sua companhia e de suas conversas silenciosas. Nas noites tranquilas, Luzia costumava sair para compartilhar suas histórias e experiências do dia com Zeca, como se o cão pudesse compreender cada palavra perfeitamente. O fiel Pitbull mergulhava em um silêncio de profundo entendimento a cada história, criando um vínculo especial entre eles que transcendia as barreiras do idioma humano. Um dia, um dos filhos de Luzia tomou a decisão de visitá-la, e para surpresa de todos, trouxe consigo seus adoráveis netos, 2 crianças pequenas cheias de energia e curiosidade. O filho de Luzia, compreensivelmente preocupado com a segurança de seus filhos, temia que Zeca representasse algum tipo de ameaça para os pequenos. A chegada das crianças trouxe uma nova alegria à casa de Luzia, e Zeca estava curioso e animado com esses pequenos visitantes. No entanto, quando as crianças entraram na casa de sua avó, o Pitbull reagiu de uma maneira que ninguém esperava. As crianças, sem sombra de medo em seus corações, começaram a acariciar e brincar com Zeca, que respondeu com imensa alegria e afeto sincero. Os sorrisos e risos das crianças preencheram a casa, e Luzia viu seu neto e neta interagindo com Zeca de uma forma que a deixou emocionada. À medida que o tempo passava, a relação entre Zeca e as crianças se aprofundava. Esses pequenos exploradores até testaram os limites de sua paciência, mas o cão permanecia calmo e sereno, desafiando qualquer preconceito ou estigma associado à sua raça. A confiança e carinho mútuos entre Zeca e as crianças se fortaleciam a cada dia. Isso serviu como um testemunho de 4 patas de que a aparência externa nem sempre reflete a verdadeira natureza de um ser. Enquanto isso, os netos de Luzia decidiram aproveitar o belo dia e fazer um breve passeio próximo ao rio que corria não muito longe de sua casa. Seu objetivo era simplesmente observar as águas da margem e se entreter jogando algumas pedras no rio. O amor e aceitação incondicionais que Zeca demonstrou às crianças ecoou a lição de que julgar um livro pela capa nem sempre é uma escolha sábia. O filho de Luzia, pai das crianças, deu sua aprovação entusiástica para a realização desta pequena aventura, o que lhes permitiu desfrutar ainda mais de seu tempo juntos. Enquanto as crianças se afastavam, Luzia se envolveu em uma conversa animada com seu filho e sua nora, trocando pensamentos e experiências sobre diversos aspectos da vida, como o trabalho, aposentadoria, sonhos e outros temas que fortaleciam sua conexão familiar e seu profundo apreço pelos momentos compartilhados. As crianças, enquanto desfrutavam de seus jogos à beira do rio, desafiavam as preocupações de seus pais sobre se manterem longe da água. A curiosidade e a tentação levaram um dos pequenos a adentrar o rio, com entusiasmo transbordando enquanto molhava seus pés e suas pernas, submergindo-os nas frescas águas que acariciavam a margem. Em seguida, em uma tentativa de impressionar seu irmão, ele ousou mergulhar as mãos no rio, um ato que revelava seu espírito destemido. No entanto, um escorregão inesperado, fruto da sua inexperiência, fez com que ele perdesse o equilíbrio e caísse na água de maneira abrupta. As correntes do rio, poderosas como titãs, provaram ser imponentes e formidáveis, especialmente para uma criança de seu tamanho e força. Com uma força implacável,
A corrente o arrastou rapidamente em direção ao centro do rio, afastando-o bastante da relativa segurança da margem. A situação se tornou crítica em um piscar de olhos, e o irmão, tomado pelo pânico, começou a gritar desesperadamente em busca de socorro. Infelizmente, nem Luzia nem seu filho ouviram os gritos, pois estavam absortos na doce melodia da música que ecoava pelo ar. No entanto, o nobre Pitbull, Zeca, de ouvidos aguçados e sensibilidade única, ouviu os pedidos de ajuda, e como um raio, correu imediatamente em direção ao rio assim que ouviu a voz da criança em apuros. Um vizinho de Luzia, que estava passando pelo local, também escutou os gritos desesperados das crianças perto do rio, e preocupado, decidiu se aproximar para ajudar Zeca, reconhecendo a seriedade da situação. O valente Pitbull, chegando à cena, observou atentamente enquanto seu jovem amigo era arrastado pela implacável corrente do rio, enquanto o irmão, aterrorizado e impotente, derramava lágrimas de angústia. Sem hesitação, o nobre cão, movido por um instinto heróico, se lançou na água fria e tumultuada, demonstrando uma valentia que vinha do mais profundo de sua alma canina. A cada poderosa abraçada, Zeca lutava denodadamente contra a força da água, determinado a alcançar o menino em perigo. Finalmente, após uma feroz batalha contra a correnteza que ameaçava levá-los para longe, Zeca conseguiu alcançar o pequeno. Com uma mordida cuidadosa em suas roupas, ele o agarrou com firmeza e iniciou a árdua travessia de volta à segurança da margem. Em cada movimento, podia-se perceber a determinação e o inquebrantável amor que o fiel companheiro sentia por seu jovem amigo, um elo que transcendia a barreira das espécies e era alimentado pela empatia e compaixão. No meio dessa dramática situação, tanto Luzia quanto seu filho, alertados pelos gritos desesperados, correram até o local do incidente com uma preocupação palpável em seus corações, ansiosos para ver o que acontecia. No entanto, ao chegarem, depararam-se com a cena comovente de Zeca lutando incansavelmente contra as turbulentas águas para salvar a criança, um ato heróico que demonstrava que este cão, apesar de sua imponente aparência, era na verdade um anjo guardião de coração nobre. Finalmente, graças à imponente força de Zeca, o heróico Pitbull havia conseguido levar o neto de Luzia ileso até a margem com sucesso, onde se reuniu com seu irmão, que assistiu à cena dramática com os olhos cheios de lágrimas e alívio. Os instantes que se seguiram foram preenchidos com um silêncio quebrado apenas pelo som do fluxo da água do rio, enquanto o cão, com seu pelo molhado e olhos bondosos, mantinha um olhar fixo e reconfortante no menino. A atmosfera estava impregnada de um misto de gratidão e assombro, um testemunho da coragem extraordinária do Pitbull que, longe de sua imponente aparência física, havia demonstrado uma devoção inabalável à segurança da criança. O vizinho, que inicialmente havia chegado ao local cheio de temor e preocupação, observou com incredulidade como o cão, que em vez de atacar as crianças, desempenhou o papel de salvador e protetor. Seus olhos, outrora cheios de apreensão, agora refletiam um respeito genuíno por Zeca e uma compreensão de que a verdadeira natureza do cão transcendia estereótipos infundados. Luzia, acompanhada de seu filho e nora, também chegou à margem do rio, perplexa com o que Zeca havia acabado de fazer. Zeca, um cão que, à primeira vista, não se diferenciava muito de qualquer outro, demonstrou uma coragem e valentia inigualáveis ao resgatar a criança das águas traiçoeiras. Nesse momento, Zeca ergueu-se diante de seus olhos como um verdadeiro herói. A emoção se refletia nos rostos da família enquanto eles testemunhavam o extraordinário ato de heroísmo que ocorria diante deles. Luzia, com lágrimas de gratidão nos olhos, acariciou pelo molhado de Zeca e sussurrou palavras de agradecimento, expressando seu amor e apreço pelo fiel cão que se havia se tornado um guardião da família. O vizinho, reconhecendo seu erro e comovido pela nobreza de Zeca, se aproximou de Luzia, e com sincera admiração, expressou: "Vim correndo quando ouvi o grito, temendo que seu cachorro tivesse atacado as crianças, mas descobri que este não é um cão violento. Ele é um verdadeiro herói." A sincera expressão de respeito do vizinho não apenas aliviou o coração de Luzia, mas também fortaleceu a crença de que a aparência de Zeca enganava muitas pessoas. No entanto, a preocupação ainda não havia terminado. Com determinação firme, Luzia pegou as chaves do carro e se apressou em levar seu neto ao hospital para garantir que ele estivesse completamente a salvo e sem consequências após o incidente no rio. Enquanto dirigiam pelo caminho até o hospital, as palavras de admiração do vizinho ecoavam na mente de Luzia, consolidando a profunda gratidão que sentia por Zeca. Após um longo trajeto de carro, Luzia finalmente chegou ao hospital, onde a equipe médica recebeu a criança com atenção imediata e cuidadosa.
o experiente médico responsável conduziu uma série de exames médicos minuciosos e avaliações, chegando à conclusão de que o menino estava em perfeito estado de saúde e não apresentava nenhum problema físico decorrente de sua traumática experiência no Rio. Uma vez que os resultados médicos confirmaram que o menino estava ileso, a família retornou a seu lar, transbordando de gratidão por Zeca por seu valente resgate. A notícia da façanha de Zeca se espalhou rapidamente por toda a cidade, transformando o cão de ser visto como um suposto monstro em um autêntico herói, admirado e respeitado por todos. Os jornais locais noticiaram o ato de bravura do Pitbull, e a comunidade se uniu em reconhecimento à coragem demonstrada por Zeca. No entanto, a história de Zeca não se limita a essa única proeza. Ao longo de sua vida, o cão demonstraria ser um companheiro leal e protetor, um testemunho vivo de que a bondade e a coragem não conhecem limites, independentemente da aparência ou raça. O heróico ato de Zeca permaneceria como um lembrete constante de que, muitas vezes, o verdadeiro caráter de alguém só é revelado em momentos de adversidade. Haviam transcorrido vários meses desde o heróico resgate de Zeca, o Pitbull, quando o cenário da cidade parecia ter experimentado uma mudança significativa. Diferentemente dos dias passados, o olhar das pessoas em relação a Zeca agora era marcado por admiração e respeito, em vez do medo que haviam sentido anteriormente. O cão continuaria a desfrutar de sua vida ao lado da família que ele havia protegido com tanto zelo, lembrando a todos que, independentemente da raça ou aparência, a verdadeira nobreza de um ser reside em suas ações e no amor que oferece. A relação entre Zeca e Luzia permanecia tão próxima como sempre, e seu vínculo se fortalecia a cada dia que passava. Cada passeio no parque, cada olhar cúmplice e cada tarde preguiçosa passada juntos contribuíam para essa conexão única. Zeca era mais do que um animal de estimação. Ele era um verdadeiro amigo e protetor na vida de Luzia. No entanto, na pequena cidade, um sentimento de inquietude pairava no ar. Os habitantes eram como uma grande família, e quando a sombra da preocupação se abateu sobre eles, o aperto no coração era compartilhado por todos. Rumores, como folhas levadas pelo vento, rapidamente encontravam ouvidos atentos. Desta vez, a notícia que circulava era a chegada de um ladrão perigoso. A pequena comunidade nunca havia enfrentado uma ameaça tão sombria. Os incidentes de roubo haviam se tornado uma constante na pacata cidade, e tudo apontava para que fossem perpetrados pela mesma pessoa. A população local estava mergulhada em um estado de alarme e preocupação. Cada janela trancada, cada olhar desconfiado, tudo era um lembrete constante da insegurança que agora permeava suas vidas. Muitos haviam sofrido perdas devido a esses atos criminosos, incluindo Luzia, que, apesar de sua valentia natural, sentia-se inquieta com a situação reinante naquela que havia sido sua casa por tanto tempo. Um dia, quando a noite havia caído e as estrelas começaram a brilhar no firmamento, Luzia retirou-se cedo para a cama em busca de um sono restaurador. Sua mente ansiava por um refúgio de tranquilidade, uma pausa dos temores que haviam se instalado. A jornada havia sido exaustiva, pois havia estado ocupada organizando uma festa de aniversário para uma de suas queridas amigas. Preparativos, risadas e abraços calorosos preencheram o dia. No entanto, o merecido descanso que ansiava foi abruptamente interrompido. No meio da tranquilidade noturna, Luzia começou a perceber ruídos inquietantes que pareciam ser passos se aproximando sorrateiramente de sua casa. O silêncio da noite havia se tornado uma sinfonia perturbadora. Os sons ecoavam na escuridão, desconcertantes e perturbadores. Cada passo que se aproximava era uma nota dissonante em um concerto noturno indesejado. Nesse momento, Zeca, sempre alerta e atento a qualquer mudança no ambiente, também despertou imediatamente ao perceber os estranhos ruídos que perturbavam a serenidade da noite. Seus sentidos aguçados o haviam treinado para identificar ameaças antes que se materializassem. O olhar do fiel companheiro encontrou o de sua dona, compartilhando a mesma inquietação que ela. Luzia, com o coração batendo mais rápido devido à intriga e ansiedade, pegou seus óculos, e ao perceber que estava sem luz em casa, pegou uma lanterna, pronta para investigar a origem dos misteriosos ruídos que haviam perturbado seu sono. A lanterna era como Excalibur, pronta para afastar as sombras do desconhecido. Sua preocupação havia se intensificado devido aos recentes incidentes de roubo na cidade, e ela não queria deixar pedra sobre pedra. Com determinação, ela começou a examinar minuciosamente sua casa, vasculhando cada canto em busca de indícios de intrusos. Cada sombra parecia esconder um mistério, e cada ruído parecia ser uma pista. Os móveis se tornaram obstáculos em um jogo de gato e rato entre medo e coragem. Luzia estava determinada a proteger sua casa e sua paz.
Após uma inspeção minuciosa, Luzia não encontrou sinais de intrusos. O alívio momentâneo foi como um suspiro de esperança. Mas a escuridão ainda escondia segredos, e os ruídos persistiam. Enquanto adentravam a parte dianteira da casa, Luzia ficou perplexa ao avistar um homem com um capuz que tentava penetrar por uma das janelas de sua casa. O encontro com o desconhecido, o potencial ladrão, trouxe uma onda de adrenalina e temor. A surpresa e o medo a dominaram quando o ladrão emergiu da janela e se aproximou ameaçadoramente. Uma situação aterradora que deixou a mulher momentaneamente paralisada pelo choque. A presença do intruso, o confronto iminente, tudo parecia suspenso no tempo. As emoções oscilavam entre o medo e a coragem. Luzia estava prestes a enfrentar um dos momentos mais angustiantes de sua vida. No entanto, em um piscar de olhos, Zeca se lançou contra o intruso, corajosamente disposto a proteger sua dona. A devoção de Zeca a Luzia era inquebrantável. O confronto que se desenrolou entre o ladrão e Zeca tornou-se um choque feroz de vontades e forças. O destino estava sendo decidido naquela noite, nas sombras que dançavam no interior da casa. Enquanto Luzia observava, cheia de medo, pelo desfecho dessa perigosa situação, sabia que sua vida estava entrelaçada com a do corajoso Zeca. A lealdade inabalável do Pitbull tornou-se o último bastião entre o perigo e a segurança, um símbolo da coragem que reside nos corações dos protetores. Nessa noite, o vínculo entre Luzia e Zeca seria testado ao limite, enquanto a escuridão escondia o desfecho desse confronto. O enfrentamento entre o ladrão e Zeca se transformou em uma batalha feroz. O ladrão, movido por uma mistura de desespero e raiva, desferia golpes no valente Pitbull. Zeca, com uma determinação inabalável, se agarrava a seu agressor, seus dentes afiados mordendo desesperadamente. A fúria e a coragem do cão eram evidentes na maneira como ele se recusava a recuar, protegendo sua dona e defendendo com todas as suas forças o lar que tanto amava. A luta era intensa, refletindo a gravidade da situação, e o som da confrontação preenchia o ar com tensão palpável, um duelo onde cada grunhido e rosnado ecoava como um grito de determinação. Luzia, ciente da perigosa situação que se desenrolava diante de seus olhos, tomou a decisão de ligar para a polícia em busca de ajuda imediata. Enquanto esperava ansiosamente pela assistência que estava a caminho, seus olhos se fixavam com angústia na feroz luta que se desenrolava em sua casa. A cada momento que passava, sua preocupação crescia, e seu coração batia acelerado, testemunhando a coragem de Zeca e temendo pelo resultado dessa violenta batalha. Finalmente, Zeca conseguiu subjugar o ladrão, que, sobrecarregado pela tenacidade do cão, optou por fugir às pressas, abandonando a cena de sua derrota. Luzia sentiu um imenso alívio ao ver que a ajuda estava a caminho. Mas esse alívio foi obscurecido pela profunda preocupação que sentia por Zeca. O feroz confronto com o ladrão havia deixado o Pitbull gravemente ferido. As feridas eram profundas e dolorosas, e pareciam ter minado suas forças, mas ele ainda mantinha a postura protetora que o caracterizava. Luzia, visivelmente angustiada, observava seu fiel companheiro com grande inquietude e temor por seu bem-estar. A ligação para a polícia havia sido um ato de coragem, mas também havia um preço a ser pago. A polícia prestou apoio imediato, enviando uma unidade para acompanhar Luzia e Zeca até a clínica veterinária mais próxima com a máxima urgência. Enquanto se dirigiam a toda velocidade para a clínica, a angústia de Luzia crescia, e seus olhos se enchiam de preocupação enquanto observava Zeca, que lutava para se manter consciente e resistente, apesar das graves feridas que agora sangravam. Cada solavanco no carro ecoava como uma cruel lembrança da batalha que ocorreu em sua casa. Na clínica, o veterinário começou a trabalhar incansavelmente para tratar as feridas de Zeca. Luzia permanecia ao seu lado, esperando ansiosamente por boas notícias sobre a saúde de seu fiel amigo. O médico, com um rosto que refletia seu esforço e dedicação, conseguiu tratar algumas das feridas mais graves de Zeca. No entanto, deixou claro que o processo de recuperação ainda não havia sido concluído e que seria necessário esperar um pouco mais antes que Zeca estivesse completamente fora de perigo. Luzia, cheia de ansiedade, mas confiando na experiência do médico, assentiu e permaneceu ao lado de Zeca, disposta a esperar o tempo que fosse necessário pela saúde de seu fiel companheiro. Enquanto isso, a polícia forneceu a Luzia uma notícia que aliviou parcialmente suas preocupações. Eles haviam conseguido deter o ladrão graças à valente intervenção de Zeca e garantiram que enfrentaria uma condenação significativa por seus crimes. Isso trouxe um lampejo de tranquilidade à cidade, que agora poderia descansar com mais segurança, sabendo que o criminoso estava fora das ruas.
Luzia esboçou um sorriso momentâneo diante dessa notícia, mas sua preocupação persistente continuava sendo Zeca, cujo destino ainda era incerto. O valente Pitbull passou um dia inteiro na clínica veterinária, e Luzia esperou ansiosamente à porta, temendo o pior para seu querido amigo de 4 patas. Finalmente, o médico a despertou com um semblante sério, mostrando a gravidade da situação e fazendo com que Luzia temesse o pior. A sala iluminada pelo brilho frio da luz da clínica refletia a ansiedade que pairava no ar, mas então veio um momento de alívio, surpresa e felicidade. Zeca, o valente Pitbull que havia enfrentado um ladrão para proteger sua dona e sua casa, agora descansava, recuperando-se lentamente, mas com notável melhora. Mesmo que suas feridas ainda fossem visíveis, elas não eram mais fatais, graças à incrível habilidade e dedicação do médico. Nesse instante, Luzia se viu inundada por uma onda de gratidão e emoção. Seus olhos se encheram de lágrimas enquanto ela abraçava Zeca com força, agradecendo não apenas ao cão corajoso, mas também à equipe médica que havia feito o impossível para salvar a vida de seu amado animal de estimação. No entanto, a história de Zeca estava longe de terminar. À medida que os dias se transformavam em semanas, a notícia do ato heróico de Zeca se espalhava rapidamente. Primeiro, era um conto compartilhado entre amigos e familiares de Luzia, mas logo ganhava destaque nas notícias locais, atraindo a atenção da mídia nacional. O ato corajoso do Pitbull, uma prova de que a bondade e o heroísmo não conhecem limites, se tornou um exemplo notável de compaixão e coragem animal, independentemente de raça ou aparência. A história de Luzia e Zeca inspirou inúmeras pessoas em todo o país. Tocou corações e demonstrou que os laços especiais que compartilhamos com nossos amigos de 4 patas podem ser tão fortes, se não mais fortes, do que qualquer conexão humana. Luzia e Zeca, inseparáveis desde o início, continuaram compartilhando uma amizade que perduraria ao longo do tempo, um vínculo que havia enfrentado provações e emergido mais forte do que nunca. E assim, a história de Zeca, o Pitbull corajoso, encontrou seu lugar nos corações das pessoas, uma lembrança constante de que a compaixão e a valentia podem iluminar os caminhos mais escuros. Você já presenciou ou conheceu uma história incrível de heroísmo animal ou tem uma conexão especial com um amigo de 4 patas? Teria a mesma coragem que Luzia teve de adotar um Pitbull sem saber como ele foi criado? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.